O que muda na sua vida depois que você atinge os primeiros 10 mil reais. Então, sim, eu consegui chegar à tão sonhada meta de 10 mil reais. Na verdade, já faz um bom tempo. E hoje eu vou contar o que mudou na minha vida após atingir esse patamar. Se você já está me acompanhando, tá? Você sabe que esse é o terceiro vídeo dessa série, onde o primeiro vídeo eu fiz o que muda na sua vida quando você sai das dívidas e atinge ali os seus primeiros 1.000 reais. Depois eu fiz um vídeo sobre o que muda quando você atinge os primeiros 5 mil. E esse é o vídeo de o que muda quando você atinge 10 mil reais. Então, será que eu já atingi 20, 30, 40, 50? Enfim, você vai ficar sabendo aí nos próximos capítulos, tá? Mas hoje eu quero falar o que muda, tá? Esse é um vídeo que tem bastante canal no YouTube que tá fazendo, falando sobre isso, né? Que é uma meta realmente muito significativa, muda muita coisa na sua vida. Porque, assim, como eu falei, né, no primeiro vídeo, o que muda principalmente quando você sai das dívidas e consegue ali juntar qualquer coisinha que seja mais, ou mesmo às vezes até você tá zerado, mas você pelo menos saiu das dívidas, a primeira coisa que você consegue fazer é que você consegue descansar, você consegue dormir, você consegue colocar a cabeça no travesseiro sem aquele desespero, né? Você sai do desespero, você não tem mais aquela preocupação constante, diária, né, o tempo todo, de que você não sabe se vai chegar lá no fim do mês e vai conseguir ter o valor ali pra pagar dívida, coisa e tal. Então você sai ali do desespero e você consegue dormir, você consegue descansar. Mas ao mesmo tempo, você ainda fica naquela assim, qualquer coisa que acontecer, qualquer imprevisto que acontecer, você pode voltar para aquele patamar. Ou seja, você descansa, você sai do sufoco do desespero, mas não tem ainda aquela tranquilidade que aí, quando você atinge os primeiros 5 mil reais, o que eu falei ali de principal que eu sinto, assim, que você atinge é que você tem de volta uma posição de dignidade, né, sabe? Porque você não fica mais naquele desespero de qualquer coisa que acontecer, eu ou minha família estamos desprotegidos, né? De certa forma, você restaura ali sua dignidade mínima, né, nesse sentido financeiro, porque se tem uma coisa que tira muito a dignidade de uma pessoa, gente, é não ter o básico ali, sabe? Ou estar numa coisa que se chama insegurança alimentar. Porque, por exemplo, se você tem emprego, você tem ali, às vezes, um salário muito bom, coisa e tal, mas você não tem uma reserva de emergência, você tem insegurança alimentar. Porque no momento que você perder ali o emprego, né, eu até tenho seguro-desemprego, essas coisas, mas é pouco, não cobre todo o salário. E mesmo assim, você vai estar numa situação de, meu Deus, o que eu faço agora? Às vezes tem um monte de conta, então você entra numa situação de insegurança básica, sabe? Insegurança ali de recursos básicos para sobrevivência. E quando você atinge ali os primeiros 5 mil, acontece, né, 3 coisas. Primeiro, você parece que tem uma ressignificação da dignidade, né, uma coisa básica, e você também tem a tranquilidade que mesmo que aconteça alguma coisa, você né, a não ser que seja coisa muito grande, você não vai voltar para aquele patamar de endividado, né, então já muda muito. E a terceira coisa que acontece é que você consegue ver a capacidade que você tem de alcançar patamares maiores, né, como eu falei ali no vídeo passado, que quando eu cheguei nos 5 mil, na verdade eu não tinha investido 5 mil, eu tinha juntado muito mais, porque eu tava com uma dívida de 7 mil, eu consegui juntar 5 ao mesmo tempo ali, né, eu fui fazendo, quando eu cheguei na última parcela, na verdade, eram mais de 10 mil já, porque se eu não tivesse a dívida, eu teria conseguido fazer mais de 10 mil, ou seja, eu vi que eu tinha capacidade para isso, né. Você começa a ver que você tem capacidade de ir além, né, independente do tempo que você demore pra alcançar esse patamar, você sabe que fazendo uma vez a mais, você alcança os tão sonhados 10 mil. Uma coisa que acontece é que cada valor que você consegue, né, tipo assim, eu consegui 1.000. Os próximos 1.000 são muito mais fáceis. Eu atingi 5. Os próximos 5 são muito mais fáceis, porque existe uma coisa chamada juro composto, né? Um monte de gente fala, mas o que é? Por exemplo, eu vou contar de ano em ano, tá? No primeiro ano, 1.000 reais ali, se eu conseguir uma taxa de 1% ao mês, que não é uma taxa difícil de conseguir, tá? Tipo assim, se eu conseguir ali uns 12% ao ano, né? Eu vou chegar ali no fim do ano, ao invés de ter só os 1.000, eu vou ter ali os 1.000 mais 12%, mais 120. Só que isso é no primeiro ano. Se eu não resgatar nada, no segundo ano, eu não vou ter, tipo, eu não colocar mais nada também, eu não vou render só pelos 1.000, né, que foi que eu coloquei. Eu vou render pelos 1.120. Então, a cada ano que passar, o meu rendimento vai ser cada vez maior, porque vai ser o rendimento sobre aquilo que já rendeu, que eu já não tive que colocar, e vai render cada vez mais. E quando vê, eu coloquei só 1.000, mas eu vou ter 5 mil, 10 mil, 50 mil. Claro, né, que eu não vou colocar só 1.000 lá e esquecer e nunca mais colocar nada, até porque tem o peso da inflação e daqui a um tempo 1.000 reais não vai valer mais o que vale hoje, não vai mais comprar o que compra hoje, né. Mas, parece que quando você chega nesse patamar de 10 mil, existe ali principalmente se você fica estudando, né, tipo, é muito importante, você sempre vê, assim, algum videozinho, ler um livro, sabe, hoje em dia a gente tem tanta divulgação,
tanta informação na internet, sabe? Você consegue fazer cursos inteiros de finanças de graça na internet, sabe? Então, é uma coisa que você não precisa pagar mais valores absurdos pra ter informações que até uns anos atrás eu não fazia ideia. E muito eu me estrepei por causa disso, porque eu não fazia ideia nem de onde buscar informação. Então, era muito mais difícil saber certas coisas, né? Então, assim, quando você tá fazendo as coisas certinho, você para de fazer dívida. Você começa a colocar um pouquinho ali, né, do seu salário. Ah, não consigo do meu salário, consigo da renda extra, né? Mas aí a renda extra eu vou colocando aos pouquinhos e vai ali, tipo, por mês você lê um livro, a cada 2 meses você lê um livro sobre finanças, sobre psicologia financeira, sobre autoconhecimento, sabe? Saber o seu temperamento, sua personalidade são coisas muito importantes. Porque, por exemplo, uma pessoa sanguínea, né, do temperamento sanguíneo, tem muito mais a tendência a ser uma pessoa mais consumista e impulsiva do que uma pessoa melancólica como eu. Como eu falei, né, nos outros vídeos, né, a minha personalidade ela é considerada naturalmente minimalista. E só que, claro, né, tem algumas outras tendências que são meio ruins. Quando você tá ansioso, como é que você fica? Né, você é mulher, quando você tá de TPM, como é que você fica? Então, às vezes, não é nem questão só financeira, não é nem só questão de trabalhar, mas você se conhecer. Então, ler livros sobre finanças, ler livros, né, sobre psicologia, sobre emoções, coisa e tal. Se conhecer, saber como você é, saber quais suas tendências quando você tá assim, quando você tá triste, quando você tá doente, quando você tá não sei o quê. E aí, você vai criando algo ainda mais importante do que juntar o dinheiro, que é o conhecimento. Por quê? Quando eu cheguei ali nos 10 mil reais, eu já estava estudando sobre criptomoedas e sobre ações, né? Eu estava estudando renda variável. Eu ainda não estava estudando, né, fundos imobiliários, eu não estava estudando algumas outras ETFs, coisa e tal. Mas eu também não investia em renda variável, tá? Eu só investia em CDB, renda fixa. Mas eu já estava estudando sobre. Por quê? O que eu pensava? Quando eu atingir ali uns 20 mil, aí eu começo ali, tipo, aos pouquinhos, com medo, coisa e tal, a ir pra renda variável. Sim, eu tava pensando no valor super alto. E mesmo assim, quando. Eu vou dar spoiler, né? Quando eu atingi os 20 mil, eu cheguei ali a comprar umas ações, tá? Eu tinha muito mais facilidade de entender ações, porque quando eu era mais nova eu também tinha dado uma estudada alguns anos atrás, tá? E fundos imobiliários eu nunca tinha estudado. Então, por mais que seja mais simples depois que você aprende, eu achava, tipo, mais complicado por nunca ter estudado, né? E tipo, eu achava mais fácil criptomoeda, pra vocês terem uma ideia, gente. Tipo, né? Cada um é cada um, né? Cada um pensa de um jeito, literalmente. Mas, mesmo assim, eu cheguei a resgatar todas essas ações por um motivo que eu vou deixar para o próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo, que aí você vai entender o porquê eu fiz isso, mas não tive prejuízo nenhum. Foi muito louco essa história, depois eu vou contar, né, em outro vídeo. Mas quando eu atingi esse patamar de 10 mil, eu já não era uma completa leiga nessa área de finanças, porque o que aconteceu? Quando eu estava com uma dívida, eu fui, na verdade, antes, assim, né, por vários motivos, eu comecei a pesquisar, eu encontrei o canal Me Poupe, da Natália Arcuri. Hoje em dia eu nem sigo mais ela, na verdade, né, por vários motivos, mas só que, cara, ela foi sensacional, porque até então só existia meio que um canal de finanças ali do Thiago Nigro, né, o Primo Rico, e ele falava para um público que não é a maioria da população. Então, surgiu a Natália Arcuri com uma linguagem que tinha mais a ver com a gente, com as camadas mais baixas, assim, né, de salários mais baixos. E ela dava várias dicas muito legais. Tem muita gente que critica ela hoje, principalmente, tentam fazer, tipo, uma guerrinha entre ela e o primo pobre, entre o primo e o primo pobre, são coisas que não existem. Porque ela realmente, em algumas coisas, ela fala com uma linguagem para um público e com a mentalidade de uma classe média alta, e hoje em dia até em outros patamares, mas ela mesma era uma pessoa super conservadora, e ela ensinava ali o que era taxa Selic. Ela tinha vídeos assim, tipo, até hoje, se você maratonar o canal dela, né, vai ter um vídeo, o que é taxa Selic, o que é taxa não sei o que é CDB, o que é CDI, o que é... Sabe? E eu maratonava. E aí teve uma vez que ela fez ali uma promoção de 2 cursos dela, que custava quase R$ 1.000 os dois juntos, por R$ 1. E aí eu aproveitei. Então, quando eu cheguei nos 10 mil, eu já tinha maratonado o canal dela, eu já tinha procurado outros canais, não tinha muitos ainda na época, né? Eu acho que o Primo Pobre nem existia ainda, mas eu consegui encontrar alguns canais, alguns vídeos, eu já sabia bem mais, e já tinha feito esses 2 cursos de finanças. Um era sobre quando você é CLT, né? Tipo assim, você controlar o seu salário, né? E outro é quando você tem uma empresa, na verdade nem uma empresa, quando você é MEI, quando você é autônomo, que é uma coisa mais indefinida, que ela explicava para o labore, o que era, não sei o quê. Então eu já entendi muita coisa e eu já tinha segurança para investir na renda fixa. Eu estava estudando sobre renda variável, mas eu ainda não me sentia segura. Eu vi que eu já estava em outro patamar, eu já não estava num patamar de leiga, eu já não estava num patamar assim de, tipo, pensando, ai meu Deus, eu vou passar fome se alguma coisa acontecer. Eu já estava num patamar de, caramba, é possível, tipo, não digo enriquecer, mas ter pelo menos um patrimônio suficiente daqui a pouco para dar entrada numa casa. E a partir desse momento eu já comecei a sonhar com outras perspectivas. Ai, e se eu conseguir fazer 20 mil? Se eu conseguir fazer isso aqui? Eu já tava estudando sobre criptomoedas. Ai, tem um tal de halving que vai ter em 2024. Isso era tipo 2022, gente. Vai ter esse tal de halving lá, quer dizer que provavelmente as criptomoedas, o Bitcoin, né, vai baixar, vai baixar bastante. E aí, até lá eu já vou ter juntado um pouquinho mais na renda fixa. E aí eu compro. E aí eu espero, né, subir. Quando subir, aí eu consigo resgatar. Né, e vamos ver se eu fiz isso mesmo, né?
E aí, lá em 2024, né? Daqui a 2 anos só, né? Tem um tempo ainda pra fazer isso. Este vídeo está sendo feito em 2025, ou seja, será que eu fiz ou não fiz, né? Perdi dinheiro, ganhei dinheiro, né? O que será que aconteceu? Claro, né, gente, era dadas as devidas proporções ali de, tipo, eu ralava pra conseguir juntar 100 reais? Ralava. Tinha que dividir isso entre renda fixa e renda variável? Precisava. Né? Como eu falei, eu esperei chegar lá nos 20 pra poder realmente ir pra renda variável. E não fui tão assim porque, né, comecei a ter o sonho e comecei a ver que podia ser realidade o sonho da casa própria. Aí talvez você diga, ai Maria, mas 10 mil tá muito longe, né, mesmo assim, de conseguir a casa própria, você tá louca, né? Eu estava louca, mas eu estava tão louca, mas tão louca, que hoje eu tô aqui falando da minha casa própria. Por quê? Porque quem realiza sonhos são os loucos. Sabe a história do sapinho surdo? Você já ouviu falar da história do sapinho surdo? Eu vou contar a história do sapinho surdo e eu te convido a ser este sapinho surdo, tá bom? Então, o sapinho surdo, ele morava numa comunidade de sapos. E tinha uma competição onde eles precisavam subir um monte muito alto. Só que ninguém nunca tinha conseguido, né? Nenhum sapinho tinha conseguido nunca chegar até o pico dessa montanha. Então foram fazer, né, uma competição ali. Não sei porque a descarga d'água eles continuavam fazendo, já que ninguém tinha conseguido, né? Mas isso é um ponto muito bom. Que bom que pelo menos eles não desistiram de fazer essa competição. Só que aí, enquanto os sapinhos estavam pulando, eles começaram a gritar que eles não iam conseguir, que nunca ninguém tinha conseguido. Então, os sapos que estavam na plateia estavam sendo dados pelo capiroto para, né, e dizer pros outros que eles não iam conseguir. Então, um a um foi desistindo, né, já que ninguém nunca conseguiu, por que eles iam conseguir? Então, teve um sapinho que ignorou todos os gritos, né, de que não ia conseguir, chegou lá e conseguiu. Foram perguntar pra ele, né, por que ele, tipo, não tinha dado bola, não tinha dado moral pra esses outros sapinhos que estavam ali dizendo que não ia conseguir. E foi aí que viram que ele, na verdade, era surdo. Então, gente, muitas vezes nós vamos ter que ser o sapinho surdo. O Walt Disney lá, eu não sei todo o nome do carinha da Disney lá, mas ele tinha uma frase assim, né, que ele gostava do impossível, porque lá a concorrência é menor. E tem esse eu não lembro de quem que é, mas que é essa, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Né? Eu não sei de quem que é essa frase, se vocês souberem, gente, coloca aqui nos comentários, tá? Mas é isso, sabe? As pessoas, elas conseguem coisas grandes, muitas vezes, porque elas ignoram, elas se fazem surdas sobre a impossibilidade de algo. E assim, gente, tem coisas que realmente nunca ninguém conseguiu, que até já tentaram, mas não conseguiram. Mas não é por isso que você também é obrigado a não conseguir. Tem coisas que nunca nem tentaram. E aí tentam te dizer, mas ninguém tentou, por que você vai ser o primeiro a tentar? Cara, pra tudo tem a primeira vez, entendeu? Thomas Edison não teria criado a lâmpada se, tipo, ele não tivesse tentado, entendeu? Não sei se alguém antes tentou fazer algo parecido, mas se tentou não conseguiu, mas ele foi lá e conseguiu, entendeu? Então, muitas vezes nós vamos ter que ser surdas pra conseguir as coisas. Só que nesse caso, de alcançar ali 10 mil, 20 mil, cara, tem um monte de gente que já conseguiu, entendeu? Então, é mais ainda a possibilidade. Cara, eu sempre pensei assim na minha vida, sabe? Se uma pessoa já conseguiu, eu também consigo. Ah, mas a pessoa tinha 2 metros. Ah, mas a pessoa mora não sei aonde. Ah, mas... Cara, não interessa. Conseguiu, quer dizer que eu consigo também. Era um ser humano? Eu sou um ser humano. Então é possível. Tá? Então, é isso, sabe? Seja o sapinho surdo e vá em frente nos seus objetivos, né? E quando eu atingi os 10 mil, o que mudou, assim, eu posso dizer que, cara, financeiramente, você tem que se controlar pra você... Gente, juntar 10 mil, investir 10 mil é difícil, mas gastar é assim, né? Você pega ali 2, 3 coisas que você quer e torra tudo. Mas... o que mudou muito foi a minha mentalidade. Primeiro, porque ao longo desse tempo eu não parei de estudar. Então, quando chegou nos 10 mil, eu já não era tão leiga assim. E, além disso, quando eu cheguei nesse valor... eu já conseguia sonhar com coisas realmente maiores. Eu já conseguia mirar ali nos 50 mil, sabe? Eu já conseguia ver os 20 mil logo ali. Eu já conseguia ver na renda variável o dinheiro multiplicar, mesmo que eu ainda não estivesse vivenciando, eu só estava investindo na renda fixa ainda, mas eu já conseguia ver ele multiplicar na renda variável. Então você começa a enxergar além, você começa a ver que você é capaz, você começa a ver que você alcançou patamares que há um pouco tempo atrás você julgava impossível. Quando você estava ali com dívidas, você julgava, meu Deus, era impossível. E agora você tá sonhando com voos muito maiores, entendeu? Então vale muito a pena, sabe, não desistir. E, estou endividada hoje. Olha lá meu primeiro vídeo, né? Como foi que eu fiz, você vai ter que ralar, muitas vezes vai ter que fazer sacrifícios bem complicados e difíceis, mas que lá na frente, quando você estiver ali nos seus primeiros 1.000, 5.000, 10 mil, você vai ver que valeu a pena. Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Tchau!